E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma miniatura sensacional de Alexei Shirov dentro do duplo Gambito Múzio. Se você nunca ouviu falar de Gambito Múzio, muito menos do duplo Gambito Múzio, eu lhe asseguro que esse vídeo vai valer muito a pena. É uma partida belíssima e um gambito belíssimo que hoje em dia, em alto nível de jogo, infelizmente se transformou em uma relíquia do passado, mas eu lhe asseguro que isso daqui em nível amador, em jogos online ou em partidas mais rápidas de Blitz ou de Bullet, é fantástico e leva a posições muito dinâmicas, muito legais, e eu realmente gostaria que você saísse desse vídeo com vontade de experimentar esse gambito. Temos então o peão E4, peão E5 e o gambito do rei é ofertado com o peão F4, tá beleza? As pretas aceitam o gambito com o peão toma e depois de cavalo F3 as pretas tentam se ater ao peão jogando o peão G5. Essa daqui é a linha principal do gambito do rei aceito. O cavalo F3 é absolutamente necessário para impedir dama H4 cheque. Se você jogar qualquer outra coisa, como por exemplo peão D4 para recuperar o seu peão, vai vir dama cheque, aqui você vai ter que mover o seu rei e a posição já fica um pouquinho complicada para as brancas. Apesar disso daqui também ser teórico, você vai ter que lidar o fato do rei estar aqui bloqueando o bispo, bloqueando a dama, então a tendência é que nós joguemos o cavalo F3 para lidar com esse dama H4 cheque. Vem então o peão G5 e eu pessoalmente gosto muito de jogar H4 para as brancas aqui, questionando essa cadeia de peões. O objetivo do H4 é para ver se o jogador de preta se enrola um pouquinho, né? Então, se H4 ele jogar F6, nós já temos aqui algumas armadilhas, como cavalo toma peão, já permitindo a infiltração da dama, e a posição fica imediatamente ganha para o jogador de brancas aí na sequência. Ou se não, se o adversário jogar H6, a gente toma e ele não pode retomar por conta da cravada. Se ele avança o peão para G4, nós já podemos recuperar o nosso material com cavalo E5, dando um ataque duplo aqui no peão de cavalo e de dama, e a posição fica bem complexa e tem um vídeo no canal explicando como jogar essas variantes de brancas, tá certo? O nome do vídeo é Como Jogar o Gambito do Rei. No entanto, hoje nós vamos explorar o gambito múzio, que vem depois de bispo C4. O objetivo de bispo C4 é permitir ao nosso adversário que ele jogue peão G4, ameaçando o cavalo. E agora existe uma dupla ameaça por parte do jogador de pretas. Ele está, primeiramente, ameaçando chutar o cavalo, mas ele também está ameaçando o dama H4, uma vez que esse cavalo se mova. A ideia é que se a gente jogar o peão H4 aqui, nós não temos que lidar com essa ameaça. Veja só, o peão G4 vem e a casa de H4 está defendida pela torre, então o cavalo pode se mover para E5 com segurança. Se a gente joga o bispo C4, o peão G5 vem chutando o cavalo e agora cavalo E5 não é mais uma boa alternativa, uma vez que o adversário tem sim o dama H4 e a posição fica extremamente aguda. O que o jogador de brancas tende a fazer para lidar com essas duas ameaças? A ameaça de tomar o cavalo e a ameaça da infiltração de dama. A resposta aqui é incrível e essa ideia foi altamente explorada na época de xadrez romântico por Steinitz, altamente explorada por Paul Morphy. No entanto, hoje a gente vê uma partida moderna. Isso daqui foi jogado nos anos 90 por Alexei Shirov. As brancas fazem o roque. É isso aí, o jogador de brancas já sacrificou um peão, por que não sacrificar um cavalo também? Então, depois de peão toma cavalo, nós temos dama toma F3, e essa é uma posição que a avaliação do computador está dizendo que é terrível para as brancas, veja só, menos 1,3 de vantagem para as brancas imediatamente, ao mesmo tempo que a taxa de vitória para as brancas aqui passa dos 55%. Então as brancas tendem a vencer a maior parte das partidas, mesmo estando com uma peça inteira a menos. Isso se dá porque existe um desequilíbrio enorme de desenvolvimento. O jogador de brancas já tem seu rei seguro, já tem torre desenvolvida, bispo desenvolvido e dama desenvolvida, enquanto o jogador de pretas fez o quê? Jogou 50 lances de peão até agora. Ele primeiro jogou E5, depois jogou mais um lance de peão capturando, jogou G5, jogou G4 e depois capturou em F3. Ou seja, tudo que o jogador de pretas fez até aqui foi
mover peões e nada de desenvolvimento e nada de segurança do rei, fora que a estrutura de peões aqui está totalmente bagunçada para as pretas. O que acontece quando há esse desequilíbrio? Se o jogador de brancas conseguir expor o rei das pretas rapidamente, não vai importar o desequilíbrio de material, uma vez que o cavalo extra das pretas está aqui, ó, não está participando do jogo, certo? O material das pretas está todo travado aqui na ala da dama e vai ter muita dificuldade para entrar no jogo, enquanto as nossas peças já estão todas participando da bagunça, certo? O melhor lance para as pretas é o lance que o oponente de Shirov jogou, dama F6. Simplesmente, ó, defendendo aqui de maneira tranquila o peão de F4. Nós temos então a linha principal. Eu acho engraçado que o Stockfish considera esse lance uma imprecisão, mas ele é um lance teórico, é o lance mais jogado na posição, que é o peão E5 visando distrair a dama. Qual que é a ideia do sacrifício de mais um peão? O objetivo é simplesmente tirar a dama dessa casa de F6, onde ela está. Queremos a dama em E5 para a gente poder sacrificar mais um peão, jogando posteriormente o peão D4. Queremos também essa dama em E5 para que nós possamos expor o rei das pretas. O objetivo aqui é jogar o lance bispo toma F7. Esse lance caracteriza o que a gente chama do duplo gambito músio. O gambito músio tradicional é isso daqui. Você sacrificou o cavalo para ter uma vantagem de desenvolvimento. O duplo gambito músio inclui a distração da dama e o sacrifício do bispo. Então aqui você tem uma posição onde o jogador de brancas já sacrificou 2 peões, um bispo e um cavalo em troca de ter dama e torre na cara do rei e esse rei total e completamente exposto. Aqui nós temos uma posição novamente que o computador diz ser terrível para as brancas. E ainda assim, todas as vezes que isso foi jogado em nível de mestre, nós temos aqui, ó, 9 partidas no total, sendo que o jogador de brancas já ganhou 5 dessas 9 e o jogador de pretas ganhou apenas 4. Ou seja, apesar do computador dizer que essa posição tá horrorosa, a realidade é que ninguém vai defender tão bem quanto o engine defende. E qualquer leve imprecisão vai levar a um rápido checkmate para o jogador de pretas aqui. A ideia principal das brancas agora é aproveitar que a dama está em E5 e seguir desenvolvendo com o tempo. Nós sacrificamos o peão de D em cima da dama e parece um lance horrível, né? Porque o jogador de pretas pode tomar o peão com o tempo, com cheque. Então, depois de dama toma, parece que, pô, perdemos a cabeça. A dama ainda tá defendendo aqui F4. Pô, se você mover o rei, você ainda dá tempo para ele desenvolver. E aí tá a nossa sacada. Nós jogamos bispo E3, desenvolvendo com tempo em cima da dama, ao mesmo tempo que lidamos com dama cheque. Pô, mas aí não tá pendurando o bispo? Não, o peão de F está cravado. Se dama toma bispo, temos dama toma dama. E não há problema mais para a posição das brancas, tudo certo? Pô, mas não tá pendurando o peão de B2? Não. Se a dama toma o peão de B2, a posição fica imediatamente ganha depois de dama toma F4 cheque. Ele ainda pode voltar defendendo o cheque, mas nós temos aqui o simples dama C4 cheque ganhando a dama, porque aí a torre toma a dama. Até que o material não vai ficar tão desigual, certo? Ele joga rei E8 e nós capturamos a dama dele. No entanto, apesar do material não estar tão desigual, na realidade existe uma vantagem de material para o jogador de pretas. A nossa vantagem está no fato de que o rei das pretas está total e completamente exposto e que ele está muito atrás em desenvolvimento. É muito fácil para as brancas trazerem todas as peças para o jogo. Por exemplo, você pode jogar o simples cavalo C3, posteriormente torre 1 e você vai atacar esse rei com dama, cavalo, bispo e torre e ele vai ter que defender com as peças que são fáceis de entrar para jogo, como é o caso desse bispo e dessa torre apenas. Então temos aqui, ó, essa é a linha do engine, viu? Bispo E7, torre 1, torre F8 e bispo G5. E você já vê como a posição das pretas está problemática. O bispo está cravado, o cavalo também está cravado, as peças não estão participando do jogo, essas 3 peças aqui não vão jogar. Se cavalo C6, você pode seguir botando pressão no cavalo com dama H4 e já vai cair material de maneira forçada aqui para o jogador de preta, certo? Então a linha do engine segue com rei D8, torre toma E7, seguido por bispo toma F6.
Aqui a torre está cravada, podemos pressioná-la com o cavalo E4, mas o objetivo não é tanto que você fique aficionado em decorar linhas de engine. O objetivo é só mostrar que apesar de haver um balanço material quando o adversário perde a dama, a posição segue completamente perdida caso o jogador de pretas tenha a ganância de capturar o peão de B. O que o oponente do Shirov fez? Voltou a dama. Então ele joga dama F6, que até aqui tudo bem. Temos então agora a queda do peão de F. Você vai tomar de dama, permitindo uma troca de damas quando você está com 7 pontos de material a menos? Claro que não. Você captura de bispo e o objetivo de capturar de bispo são dois na realidade. Você agora está alinhando tipo um cheque descoberto, o objetivo é você tirar a dama e depois tirar o bispo, prendendo a dama do seu adversário, bem como você também está planejando aqui, ó, alvejar o peão de C, você tem saídas de dama, você tem o cavalo vindo para C3 e posteriormente vindo para D5 para tirar essa dama daqui e você tem uma bateria de dama e torre atacando o rei do nosso adversário, então o oponente comete aqui a primeira imprecisão jogando rei E8 e imediatamente o engine já dá vantagem ao jogador de brancas. Ele joga esse rei E8 para tirar o rei da bateria de dama e torre que nós temos aqui na coluna F. Parece um lance completamente seguro de se fazer, mas a realidade é que o rei dele estava mais seguro aqui em F7. Aqui em E8 ele vai ser alvo de torre cheque e a posição já fica complexa. Então nós jogamos cavalo C3, veja só, já estamos ameaçando torre cheque e depois uma série de ameaças subsequentes, cavalo D5, bispo G5, certo? O adversário joga cavalo C6 e primeiro nós chutamos essa dama daqui com cavalo D5, ameaçando a dama, bem como ameaçando também o peão de C7. Então ele joga dama G6, temos torre cheque, que o computador considera uma imprecisão por algum motivo, o oponente bloqueia de bispo e veja só, isso foi uma gafe. Por quê? Era necessário bloquear de cavalo para que a torre defendesse a casa de F8. No momento que ele bloqueia de bispo, não existe defesa à casa de F8, o bispo está cravado. Ou seja, esse bispo se move com uma ameaça de checkmate lá na casa de F8. Então Shirov joga bispo D6, botando pressão no bispo. Ele pode, é claro, ser capturado de dama, de peão. De qualquer forma, pendura checkmate. O adversário não pendura esse checkmate, joga rei D8. E agora nós temos checkmate em 2. Dama F8 cheque, bispo toma e bispo toma C7. Checkmate, uma vez que a torre está cortando todas as casas da coluna E. Lindíssima partida do grande mestre Alexei Shirov aqui no Gambito Múzio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha aprendido algo de novo, se divertido, se inscreve no canal, dispara o like. Um abraço e até a próxima.